Assembleia de Deus. Harmonia. Da igreja com a paz do Senhor. Louvamos a Deus pela oportunidade que o Senhor Jesus tem nos concedido de estarmos aqui mais uma vez, mais uma quarta-feira, como sempre diz o nosso pastor. É sempre bom uma pausa durante a semana para nos reabastecermos. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé para fazermos uma leitura, Salmos de número 73. Nós iremos ler alguns versículos. Salmos 73, a partir do verso de número 1. Quem achou diz amém. Amém. Vamos ler até o verso de número 17, que nos diz assim a palavra do Senhor. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno, os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra, pelo que o seu povo volta aqui, e águas de copos cheios se lhes espremem, e dizem, como sabe Deus? Ou, há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa continuar se revelando e se manifestando em nosso meio, com muita liberdade. Eu tenho certeza que não iremos sair daqui da mesma forma, porque embora o nosso maior intuito seja estar aqui para adorá-lo, Ele sempre tem algo a acrescentar em nosso celeiro. E por sua misericórdia Ele tem nos concedido bênçãos incontáveis e tem nos feito abençoados. Queridos, o salmo que lemos, o Salmo 73, ele foi escrito por um homem, por um salmista chamado Asaf. Asaf, ele era um importantíssimo levita que liderava os músicos no templo. E quais eram as atribuições de um levita? Os levitas, eles faziam todo o trabalho ligado ao templo de Deus.
Eles eram os únicos que podiam entrar no edifício do templo para oferecer sacrifícios a Deus. Eles carregavam a Arca da Aliança e eles recebiam uma porção para o seu sustento. Eles serviam no templo como guardas, porteiros, administradores, músicos, líderes do louvor, e eles também tinham a função de professor. Eles ensinavam a lei para todo o povo. Então estas eram algumas das atribuições que eram ligadas aos levitas. Então, só com este relato, só com estas informações, a gente já percebe o quão relevante e importante era um levita nos tempos bíblicos. Asaf, ele exerceu o seu ofício tanto na época de Davi, como também na época de Salomão. Ele ministrou tanto no tabernáculo, como também ministrava no templo do rei Salomão. Em 1 Crônicas, capítulo 6, dos versos 31 ao 32, a Bíblia nos fala: e ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação, com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e estiveram segundo o seu costume no seu ministério. Então, este homem, por nome de Asaf, que foi autor do Salmo 73, sendo ele um levita, e tendo ele recebido tão importante função por parte do rei Davi, ele ministrava sempre diante do próprio Davi e também diante do rei Salomão. Asaf, ele foi um levita descendente dos gersonitas. Ele era o principal tocador de um instrumento chamado símbalo. Este instrumento, ele era um instrumento muito importante na liturgia do culto. Ele era uma espécie de um disco feito de metal, usado para acompanhamento dos demais instrumentos. Nós iremos ver uma referência bíblica em 1 Crônicas, capítulo 15, versos 16 e verso 19. Diz assim a palavra: e disse Davi aos príncipes dos levitas que constituíssem a seus irmãos, os cantores, com instrumentos musicais, com alaúdes, harpas e símbalos, para que se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. E os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbalos de metal. Temos aqui uma referência acerca deste instrumento que era tocado por Asaf. Esse instrumento, chamado símbalo, ele também era conhecido nos tempos do apóstolo Paulo. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, quando Paulo vai falar acerca da importância do amor, ele diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o símbalo que tine. Então, este instrumento, ele era conhecido nos tempos do apóstolo Paulo, e a Bíblia faz questão de citá-lo como exemplo e como referência. Asaf, ele foi separado por Davi como chefe que tocaria esse instrumento diante da Arca da Aliança. Em 1 Crônicas, capítulo 16 e verso 37 está escrito: então Davi deixou ali diante da Arca do concerto do Senhor a Asaf e a seus irmãos,
para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. Então, Asaf, ele era um homem de muita importância, e ele havia sido comissionado por Davi para tocar diante da arca da aliança. Veja que privilégio, veja que responsabilidade, veja o grande prestígio que este homem galgava nos tempos de Davi e também nos tempos de Salomão. Nós temos uma outra referência acerca desse instrumento que ele tocava. O Salmo 150, versos 5 e 6, ele vai terminar fazendo referência a este importante instrumento. Olha o que está escrito: louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Então, eu quis contextualizar aqui, para que os irmãos possam compreender melhor acerca do conteúdo que está no Salmo de número 73, e acerca também da relevância desse autor que escreveu este salmo. Asaf, ele foi o segundo maior compositor dos salmos, ficando apenas atrás do salmista Davi. Davi, ele compôs mais ou menos 73 dos 150 salmos, porém Asaf, ele compôs 12 salmos, do Salmo 50 e o Salmo 73 ao Salmo 83. Estes salmos foram de autoria deste homem chamado Asaf. Asaf, ele também presenciou a glória do Senhor. Ele viveu experiências magníficas, extraordinárias. Em 2 Crônicas, capítulo 5, do verso 12 ao verso 14, quando a arca foi levada para o santuário do templo, quem estava ali era Asaf, juntamente com os demais cantores, juntamente com os demais músicos que serviam naquela época. E eles estavam ali tocando, louvando a Deus, quando de repente a glória do Senhor envolveu aquele ambiente e todos foram tomados por uma experiência impactante. É verdade que aquele que vive uma experiência tão grande como esta nunca mais se torna a mesma pessoa. Então Asaf, ele não era um servo comum, um servo qualquer. Ele era alguém de muita relevância, de muito prestígio, que havia vivido muitas experiências com Deus. Mas existem outros dois Asafs também, citados pelas Escrituras, e aí a gente não pode confundir. O primeiro Asaf, que é citado pelas Escrituras, que não se trata deste mesmo Asaf que fez aqui a composição do Salmo 73, ele é citado em Isaías, capítulo 36 e o versículo de número 3. Esse Asaf, ele é o pai de Joá, o cronista. Então este Asaf não é o mesmo Asaf que escreveu o Salmo 73. O outro Asaf que a Bíblia também fala, mas que não se trata do mesmo Asaf salmista, é o guardião das florestas do rei Artaxerxes. Ele era responsável pelo jardim do rei. E nós temos aí uma referência dele em Neemias, capítulo 2 e o versículo de número 8, quando Neemias, representando os filhos de Israel, o povo de Jerusalém, porque a cidade havia sido queimada, os muros haviam sido destruídos, e Neemias estava ali diante do rei, representando todo o seu povo, e ele pede ao rei que lhe dê recursos e assistência. E aí o rei pede para que ele se dirija a Asaf,
a fim de que ele lhe conceda madeira suficiente para que ele construa a cidade de Jerusalém. Está escrito aqui em Neemias, capítulo 2 e versículo 8, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim ou das florestas do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. Então este outro Asaf aqui citado também não se trata do mesmo Asaf que fez a composição do Salmo 73. Então, dito isto, nós temos uma compreensão mais clara acerca de quem foi este homem, acerca de quem foi este servo de Deus. E aqui no Salmo 73, Asaf ele começa com uma declaração forte, com muita convicção, e ele diz no versículo 1: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Parece que Asaf começa escrevendo o Salmo, já concluindo o Salmo. Ele está referindo-se à bondade de Deus. Asaf reconhece que Deus era bom, e ele se expressa de maneira como se estivesse vivendo aquela experiência, como se tivesse conhecimento de causa. Ele não diz assim: bom é Deus para com Israel, bom é Deus para com os filhos, para com os limpos de coração. Ele diz assim: verdadeiramente bom é Deus. Ele sabe o que está falando, ele tem convicção, ele já vivenciou essa experiência acerca da bondade de Deus. E de fato, se não fosse a bondade de Deus, nós não estaríamos aqui nessa noite. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. A misericórdia, a bondade, a graça de Deus tem nos acompanhado todos os dias da nossa vida. E é por isso que você está aqui, é por isso que eu estou aqui, é por isso que nós estamos aqui, porque apesar das falhas e dos erros, mas a bondade de Deus, ela vai nos aperfeiçoando e a gente vai caminhando até o dia em que a trombeta tocar e nós seremos arrebatados. Em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 13, quando os músicos estavam diante da Arca da Aliança, todos bem organizados, todos bem aparados ali, e louvavam a Deus, o versículo 13 vai dizer que quando uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos, para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então Asaf, ele cantava acerca da bondade de Deus, ele entoava louvores, engrandecendo a bondade do Senhor. Ainda que você não tenha tudo aquilo que você deseja, ainda que você não tenha tudo aquilo que você quer, mas Deus permanece sendo bom para com a tua vida. Deus permanece sendo misericordioso para com a tua existência. E é por isso que eu e você temos motivos de sobra para adorar a este Deus, para dizer que Ele é bom em todo o tempo, independente das situações e das circunstâncias. A bondade de Deus, ela anda de mãos dadas com a sua justiça. Deus é bom e Deus é justo. E temos um exemplo para
tentarmos compreender melhor, no livro do Gênesis, capítulo 20, a partir do versículo de número 1, eu inclusive gostaria de ler e trazer uma reflexão rápida acerca da bondade e da justiça de Deus, tendo em vista que o próprio Asaf, ele começa citando o Salmo 73, fazendo referência à bondade de Deus. Porém, ele faz uma observação. Ele diz que a bondade de Deus era para com Israel e para com os limpos de coração. Então, quem vive na pureza, quem vive neste perfil, tem a bondade de Deus sobre a sua vida. E a bondade de Deus, ela é acompanhada pela sua justiça. Olha o que diz Gênesis capítulo 20, a partir do verso 1. Eu irei ler, depois eu quero trazer uma reflexão acerca desse texto. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite, e disse-lhe, eis que morto és, por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela, por isso disse, Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão, em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isto. E disse-lhe Deus em sonhos, bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto, e também eu tenho impedido de pecar contra mim, por isso te não permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Olha o que é dito aqui nesse texto. Abraão, juntamente com a sua esposa Sara, eles saem de sua terra e vão peregrinar em Gerar, uma cidade onde o povo ainda não lhe conhecia. E quando Abraão chega lá com Sara, sua esposa, antes de chegarem na cidade, eles conversam entre si. E Abraão diz para Sara, olha, já que você é muito bela, muito bonita, quando a gente chegar lá na cidade, eu vou dizer para os homens da cidade que você é minha irmã. E quando te perguntarem, você também dirá a mesma coisa. E quando eles chegaram na cidade, um homem por nome Abimeleque, ele chegou para Abraão e vendo que Sara era muito formosa, ele então a desejou para si. Mas ele perguntou a Abraão, quem é essa jovem? Quem é esta moça? E Abraão mentiu dizendo, ela é minha irmã. E da mesma forma Sara replicou a informação, dizendo que de fato ela era irmã de Abraão. E aí Abimeleque, com a consciência tranquila, ele toma Sara para si. Mas a Bíblia diz que antes que Abimeleque se deitasse com Sara, Deus então lhe sentencia, dizendo que ele certamente iria morrer. Mas agora, Abimeleque, ele tem uma conversa com Deus, ele tem um diálogo com Deus. E no versículo 4 ele diz assim, mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela, por isso disse, Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele, é minha irmã, e ela também disse, é meu irmão? Em sinceridade de coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isto. Ou seja, ele estava inocente diante de Deus. Havia de fato pureza em seu coração.
Havia de fato inocência e sinceridade nas suas ações. E aí Deus, ele revê o caso. E ele diz: é verdade, Abimeleque, bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto. Deus mediu a pureza do coração de Abimeleque e impediu que ele cometesse uma grande torpeza. E a sentença que estava sobre ele foi revertida em misericórdia. Deus, ele mede a pureza do nosso coração e a nossa sinceridade, e ele leva em consideração e nos livra do perigo, do mal e da sentença. Por isso eu vos digo, vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena viver em retidão e em pureza de coração, porque quem vive em retidão e em pureza de coração alcança o favor do Senhor. Então, de fato, o que Asaf disse era verdade. Bom é Deus para com Israel, e bom é Deus para com os limpos de coração. Deus é aquele que nos recompensa segundo as nossas ações, segundo as nossas obras. Olha o que está escrito em 2 de Samuel, capítulo 22, versículos 21 e 22. O salmista Davi, o rei Davi, ele se expressa dizendo: recompensou-me o Senhor, conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos me retribuiu, porque guardei os caminhos do Senhor, e não me apartei impiamente do meu Deus. Recompensou-me o Senhor, conforme a justiça das minhas mãos e a pureza do meu coração. Deus, ele não considera aquilo que está externamente. Deus, ele considera aquilo que está no interior de cada homem. Deus, ele conhece a cada um de nós e ele conhece as nossas intenções. E é baseado nas nossas intenções que Deus irá nos retribuir. Quando Samuel chegou diante de Jessé, enviado por Deus para ungir um rei sobre Israel, passaram todos os filhos de Jessé. Nenhum deles havia sido indicado por Deus. E Deus então disse para Samuel: Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua formosura, porque eu o tenho rejeitado. Porque eu não vejo como ver o homem vê o que está diante dos olhos, eu, porém, contemplo a intenção do coração. Então Deus está a todo tempo medindo, esquadrinhando e dimensionando a intenção do meu e do teu coração. Portanto, que sejamos puros diante de Deus, para que recebamos a recompensa justa da parte do Senhor. A pureza é alvo da bondade de Deus. Quando há um coração puro, a bondade de Deus, ela centraliza neste coração. Paulo, quando escreve a primeira carta a Timóteo, no capítulo 4 e verso 12, ele pede para que Timóteo viva uma vida fiel, uma vida íntegra e que seja exemplo, mas que acima de tudo, que ele seja puro diante dos demais que ali conviviam com ele. 1 Timóteo 4 e 12, Paulo diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas seja exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Ser exemplo já é difícil, e ser exemplo dos fiéis é mais difícil
ainda. E Paulo recomenda a Timóteo que ele seja exemplo de quem já é exemplo. E essa recomendação também cabe a cada um de nós. Porque todos os dias somos rodeados por uma grande nuvem de testemunha que nos observam, que nos enxergam, que esquadrinham o nosso andar, o nosso falar, e precisamos ser astros no mundo, como diz a Escritura, brilhar, florescer e resplandecer, para que o nome do Senhor seja, acima de tudo, glorificado. Mas o que seria ser limpo de coração? Essa expressão, ser limpo de coração, tem alguma coisa a nos dizer. Mas o que de fato significa ser limpo de coração? Ser limpo de coração é não ter malícia, é não enganar, é não ter maldade, é não ser astucioso, é não viver uma vida dupla. Ser limpo de coração é ser transparente, é ser sincero, é procurar o bem do outro, é entender a necessidade do outro e, na medida do possível, oferecer ajuda. Ser limpo de coração é andar na verdade. Uma certa vez eu vi um certo pastor dizer uma frase e eu achei interessante. Ele disse que o crente tem que ser igual a CD. Ele tem que ter apenas um lado. Antigamente tinha os discos de vinil, né? Lado A e lado B, mas hoje é CD. Só tem um lado. E o crente, de fato, ele só pode ter um lado. Ele não pode ter dois lados. Ele tem que andar na verdade. Ele tem que ser transparente tanto diante de Deus como diante do próximo. Isso é ser limpo de coração. É ser transparente, é ser sincero. É mostrar quem de fato somos. Ser limpo de coração é não armazenar rancor. É não armazenar ressentimento. Eu sei que aqui não tem nenhum super-homem e nenhuma mulher maravilha. Todo mundo aqui é de carne e osso. Às vezes a gente se entristece por alguma coisa. Às vezes a gente cria um certo aborrecimento por causa de alguma circunstância. Mas quando o aborrecimento se transforma em raiz de amargura, é aí onde mora o perigo. E a gente precisa ter o nosso coração purificado e completamente limpo de qualquer falsidade, andando sempre na verdade, porque acima de tudo, Deus conhece a cada um de nós. O limpo de coração, ele não deseja o mal. O limpo de coração, ele não tem inveja. O limpo de coração, ele não divide a sua vida. Ele é quem ele é. E Asaf, este salmista, que foi autor do Salmo 73, embora ele tenha sido tudo aquilo que a gente já viu, ele enfrentou uma grande crise, uma crise de fé, uma crise que quase lhe fazia comprometer a sua comunhão com Deus. Se a gente for ler todo o Salmo 73, a gente vai perceber o perigo que Asaf correu em armazenar todos aqueles sentimentos que ele armazenou durante a sua estadia, enquanto estava na terra. É interessante que Asaf, ele vive em um ambiente escorregadio. Olha o que diz o versículo de número 2 do Salmo 73. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Um homem que vivenciou
uma experiência extraordinária. Um homem que viveu uma experiência sobrenatural. Um homem que exercia um ofício tão importante, agora estava diante de uma situação de fragilidade. Os pés de Asaf quase se desviaram, quase que ele cai, quase que ele compromete a sua fé. Toda a sua história de vida quase que era comprometida. É muito difícil nós construirmos uma história digna, mas é muito fácil destruí-la. E Asaf tinha uma história de vida muito relevante, mas pouco faltou para que toda a sua história de vida fosse comprometida, fosse desconstruída. É por isso que a Bíblia recomenda que aquele que está de pé deve ter cuidado para não cair. E Asaf, ele cometeu alguns deslizes. O primeiro deles foi a comparação. Ele tinha conhecimento que era justo, que era íntegro, que vivia em conformidade com a palavra de Deus. Mas diante de tudo isso, ele não era 100% feliz, porque ele achava que a sua felicidade estaria associada com a prosperidade. Ele achava que a sua felicidade estaria associada com bens materiais. Ele achava que a sua felicidade estaria associada com a sua saúde física. Mas a felicidade do crente, ela transcende as questões físicas e materiais. Não somos felizes porque temos alguma coisa materialmente falando. Somos felizes porque em nós habita o Espírito Santo de Deus. E temos a promessa que a nossa morada é nos céus, não é aqui. Por isso a nossa felicidade, ela é ultra circunstancial. Ela não depende das circunstâncias, ela depende apenas da presença de Deus em nossa vida. E Asaf, ele faz uma comparação com a vida dele e com a vida do ímpio. Quando a gente compara, a gente perde, independente. Se você compara, você perde. Porque se você compara e descobre que o outro é inferior a você, você pode se tornar arrogante. Se você compara e percebe que o outro é superior a você, você pode se tornar deprimido. Então, de qualquer forma, você perde quando você compara. Então, Asaf, ele comparou a sua condição com a condição do ímpio. Ele comparou a sua história com a história do ímpio. E tem muita gente cometendo este mesmo erro. Vive uma vida de comparação. E aí acaba se frustrando, porque acha que a vida do outro é sempre melhor do que a sua própria vida. Às vezes, a gente baseia a vida do outro através da foto no Instagram, através da foto no Facebook, através das postagens de alguém. Mas às vezes a realidade que ali está exposta não condiz com a verdade. Às vezes aquilo ali é pura ilusão. Você deve viver a sua vida. Você deve olhar para a sua vida, porque quando você decide olhar para a vida do outro, você pode se decepcionar e você pode cair em perigo, assim como foi Asaf. Ele compara, e quando ele compara, ele se torna inseguro, infeliz, e a sua vida está correndo risco. Existe um exemplo clássico na Bíblia de alguém que fez comparação. Em Gênesis capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 7. Olha o que diz a Bíblia. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura.
E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E o Senhor disse a Caim: por que tirastes e por que caiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Aqui temos o exemplo de dois irmãos, Caim e Abel. Abel ofereceu a Deus uma oferta, enquanto Caim também ofereceu a Deus não a mesma oferta, eram ofertas diferentes, mas o propósito e a intenção era a mesma, era o mesmo. Mas Deus atentou para Abel e para a sua oferta, enquanto para Caim Deus o desprezou, Deus o rejeitou. E Caim agora, insatisfeito com aquilo, ele intentou matar o seu irmão e assim ele fez. Só que antes de Caim executar o plano, Deus teve uma conversa com ele. E Deus disse para ele: olha, Caim, não faças o que está no teu coração. O pecado jaz à porta, mas é a você que cabe dominá-lo. Você precisa dominar esse desejo, essa emoção descontrolada. Você é o responsável por dominar isso. Se você refazer, eu posso aceitar a tua oferta. Deus não estava rejeitando para sempre a oferta de Caim, não. Deus estava dando a ele uma nova oportunidade. Já pensou se Deus agisse conosco de forma arbitrária e não nos desse a chance de refazermos algumas coisas que durante a vida a gente fez e não deu certo? Deus não sentenciou Caim. Deus não disse para ele: olha, Caim, você não me agradou com essa oferta, portanto nunca mais eu receberei de ti oferta alguma. Não. Deus foi muito paciente, Deus foi muito bondoso. Deus disse: olha, Caim, essa oferta eu não recebo, mas você precisa refazer, porque certamente eu o receberei. Mas Caim não deu ouvidos à voz do Senhor. Ele comparou a sua oferta com a do seu irmão, e ele entendeu que ele não era tão bom assim. Ele resolveu abrir o coração para um sentimento de inveja, e ele executou o seu irmão de forma calculista e fria. A inveja é como um arame farpado. O arame farpado, ele não quer vestir a tua roupa, ele quer rasgar a tua roupa. Então, a inveja é este sentimento destrutivo que acaba contaminando o coração de todos aqueles que abrem brecha e permitem que ele se instale. E Asaf era um servo de Deus, era um levita da casa do Senhor, era um homem de muita relevância, mas ele reconhece. Olha o que diz o versículo 3. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Ele reconhece. Ele tem consciência que no seu coração havia este sentimento de inveja. Mas diante de tudo isso, ele se coloca diante de Deus e permite ser tratado por Deus, diferente de Caim, que abriu mão da oportunidade, rejeitou a porta aberta que Deus havia colocado diante dele e resolveu executar aquele plano maligno. Mas eu louvo a Deus porque a bondade dele tem nos cercado de tal forma que Deus ele não dá apenas uma chance, duas chances. Às vezes Deus abre as portas da oportunidade porque ele sabe que o nosso coração será inclinado para o bem.
e nós retornaremos a ser como antes. Asaf, ele reconsiderou. Olha o que diz Provérbios 14, versículo 30. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Este sentimento de inveja, ela apodrece os ossos. Portanto, que a gente possa ter o nosso coração blindado por Deus e não permitir que nenhum sentimento como este contamine o nosso coração. Asaf, ele comete o pecado da murmuração. Ele não compreende porque ele, sendo justo, vivia em sofrimento, enquanto o ímpio vivia de forma abundante, vivia de forma larga, não tinha falta de nada. E aí ele começa a reclamar, ele começa a murmurar, ele começa a entrar em parafuso. Ele perde a sua identidade de fé. E se tem uma coisa que a gente não pode de maneira nenhuma, é corrermos o risco de vivermos uma vida de murmuração, de reclamação, porque tem gente que, se acontecer qualquer coisa, reclama de tudo, vive uma vida de maldição, nada está bom, nada dá certo. E aí a Bíblia recomenda em Filipenses capítulo 2, e versículos 14 ao 16, fazei todas as coisas sem murmuração, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido ou trabalhado em vão. Paulo disse: eu não posso murmurar, eu preciso viver uma vida de gratidão a Deus, e tudo o que eu fizer eu devo fazer alegre, contente e feliz. Asaf havia perdido o contentamento, a alegria, e a Bíblia recomenda que nós devemos se contentar com aquilo que temos. Filipenses 4, versículo 11, Paulo diz que aprendeu a se contentar com aquilo que ele possuía. E olhe que quando a gente vai ler o histórico de Paulo, a biografia de Paulo, a gente vai perceber que ele foi um homem de fé, porque Paulo, ele era membro do Sinédrio, ele tinha grandes privilégios, ele era um homem de muita relevância no seu tempo, mas ele abriu mão de tudo para sofrer, de maneira que ele relata aos coríntios que ele foi apedrejado, ele foi perseguido, ele passou fome, passou frio, ele passou perigo de morte, ele levou açoites, mas sobretudo ele aprendeu a ser grato e a contentar com aquilo que Deus havia lhe dado. E às vezes por pouca coisa queremos reclamar, queremos murmurar, porque achamos que as aflições que vivemos não podem nos acometer. Mas a gente precisa entender que Jesus disse uma certa feita: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quem sabe você está vivenciando alguma coisa parecida com Asaf. Asaf estava se sentindo injustiçado, Asaf estava se sentindo indiferente. Deus olhava para Asaf e parece que Deus não o considerava como filho. Essa era a concepção de Asaf em relação a Deus. Ele estava completamente perdido, fora da rota. Mas a Bíblia diz, no versículo de número 17,
até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Tudo começa a mudar quando a gente passa a entrar na presença de Deus. Porque a presença de Deus, ela esclarece todas as coisas. Às vezes o nosso entendimento está obscurecido e a gente não está compreendendo as coisas que estão acontecendo em nossa volta e queremos de fato nos revoltar e queremos de fato murmurar e queremos viver uma vida de incredulidade e de descontentamento. Mas aí a gente precisa parar um pouco, e aí a gente precisa refletir um pouco, e aí a gente precisa entrar na presença de Deus. E quando a gente entra na presença de Deus, tudo é esclarecido. Porque a partir do momento que Asaf entra na presença de Deus, ele começa a compreender, ele começa a entender, ele começa a ser esclarecido acerca do que de fato estava acontecendo. Você nunca vai perder se você está no time de Deus. Você nunca vai sair no prejuízo se você está do lado de Deus. Talvez você não esteja compreendendo agora, neste exato momento. Talvez as aflições estejam tão tremendas, tão maciças na sua vida, que você não consegue servir a Deus com liberalidade. Você não consegue levar a sua mente cativa. Parece que você está vivendo em um quadrado, onde para onde você vai existem barreiras, mas Deus é aquele que te esclarece, que te ajuda, que te auxilia, que pega pela tua mão e diz: olha, meu filho, a história não é bem assim como você está pensando e imaginando. Deixa eu te esclarecer, vem cá. Deixa eu te mostrar a realidade dos fatos. E quando Asaf compreendeu aquilo, aí o coração dele se aliviou. Porque o texto diz que ele estava sentindo picada nos rins. O sentimento que Asaf estava sentindo era tão forte que estava comprometendo a sua saúde física. E às vezes, se a gente não tiver cuidado, a gente pode ficar doente por causa de um sentimento que a gente alimenta. E aí a gente precisa ser curado disso. Mas a gente só pode ser curado através da presença de Deus. Mas a gente precisa tomar a iniciativa de entrar no santuário, porque não foi Deus quem levou Asaf e disse: vem cá, tu vai ter que mudar e as coisas não é bem assim. Não, Asaf, antes de tudo, ele tomou uma iniciativa. O texto diz: então eu entrei no santuário de Deus. Você precisa entrar no santuário. Você precisa estreitar o teu relacionamento com Ele. Você precisa tomar uma posição diante de Deus. E a partir daí Deus vai te esclarecer. E você vai compreender que as aflições que hoje você vive não é para te matar. Não é para te sucumbir. É para te ensinar. É para te amadurecer. É para fortalecer a tua fé. E Asaf, ele entrou na presença de Deus. E quando ele entra na presença de Deus, o coração dele é purificado. A mente dele é renovada. Ele olha para o ímpio e percebe que não pode se comparar a ele. Porque o fim do ímpio não era bom. Enquanto o seu fim era na presença de Deus, vivendo a felicidade eterna. Então, através do Salmo 73, nós aprendemos que devemos viver uma vida de gratidão a Deus e que não podemos de forma alguma se comparar com o outro. Através do Salmo 73, nós aprendemos que devemos ter consciência que as aflições fazem parte do processo e que, se for preciso, Deus vai afligir sim.
Deus vai permitir situações desconfortáveis? Sim. Porque Deus, Ele não quer de forma alguma que nós nos percamos, que nós saiamos da sua presença. E às vezes Ele se utiliza de situações de desconforto para nos colocar na sua presença. E aí Asaf, concluindo o Salmo, ele diz assim: a quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Versículo 20. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Você tem algo de mais precioso. Você tem a presença de Deus na sua vida. Por isso que nenhuma aflição, nenhuma luta, nenhuma prova será maior do que aquilo que Deus tem preparado para você. Portanto, seja fiel, seja íntegro, viva de forma justa e pura diante dEle, e Ele será contigo. Ele te ajudará, Ele fortalecerá a tua fé, Ele será o teu baluarte e o teu escudo forte. Ele te encaminhará por um lugar plano e com águas tranquilas. Bom é aproximar-se de Deus. Olha como Asaf tem uma outra visão em relação a Deus. Um homem que estava quase se desviando, quase perdendo a fé, agora estava curado, agora estava convertido de fato, agora havia sido esclarecido acerca do que de fato importava. Eu não sei quais são as tuas questões, eu não sei quais são as tuas lutas diárias. O maior conflito é consigo mesmo. E Asaf viveu este grande conflito. Quem sabe você diariamente tem questionado a Deus acerca de algumas coisas. Mas se prepare, porque Deus é o maior interessado em te esclarecer as coisas. Deus é o maior interessado em pegar pelas tuas mãos e te levar a um lugar onde você vai descobrir que é melhor estar na presença dEle, que é melhor estar do lado dEle. Portanto, bom é nos aproximarmos de Deus. Então que Deus permaneça nos ajudando, nos abençoando, e que possamos sair daqui com o nosso coração abastecido.